Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Gostaria muito de agradecer a, essa oportunidade, esse convite de estar aqui hoje, estudando, aprendendo um pouquinho mais com vocês. Bem, eu vou abrir uma página do livro agora para a gente poder fazer nossa prece e darmos início à nossa reunião de hoje. Todos que estiverem chegando, sintam-se à vontade, boa noite e eu espero que seja uma, uma noite muito boa para todos nós. Do livro Preces do Coração, Lorival Lopes, página 49, e fala o seguinte: Senhor, tenho 3 regiões cerebrais por onde posso transitar. A primeira, a mais elevada, é a dos ideais superiores, como a fraternidade e o amor. A segunda, intermediária, é a da razão. A terceira, a inferior, é a dos impulsos. A primeira eleva-me aos céus. Segunda, equilibra-me no mundo e a terceira me chama à animalidade. São o meu futuro, o meu presente e o meu passado. Se me localizo unicamente nos ideais superiores, perco o reforço da experiência. Se me prendo apenas à razão fria, escravizo-me aos objetivos imediatistas e, se me fixo na dos impulsos, lanço-me num incompreensível mundo de causas e efeitos. Dá-me força, Senhor, para saber balancear meus patrimônios íntimos de modo a aproveitar a potencialidade dos ideais, usar a razão com sábio equilíbrio e aprimorar os instintos. E para ser feliz, demandarei a região superior, cultivando a cada dia mais amor e entendimento. Obrigado, obrigado. Essa história ela vem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Então eu vou pedir agora a todos os irmãos que possam se acalmar, respirar fundo, para que possamos fazer nossa prece de hoje. Querido Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, mentores dessa casa tão querida, muito obrigado inicialmente, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que online, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos do Cristo. Que essa noite possa fazer com que nossas casas, Senhor, seja um pontinho de luz para os nossos irmãos que ainda sofrem, para os nossos vizinhos que ainda se sentem, que têm sentimentos ainda tristes ou que estão passando por algum tipo de problema. Que a nossa casa, Senhor, possa ser esse ponto referencial de luz, uma luz do bem e de energia, Senhor, maravilhosas e positivas da noite de hoje. Muito obrigado. Pedimos para darmos início à nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 6 do item 1 e 2 do Evangelho, que fala sobre o jugo é leve. Então, eu acho que num primeiro momento a gente vai poder conseguir se organizando, nós vamos nos organizar para podermos aprender um pouquinho de cada coisa. Então, nesse primeiro momento, eu quero saber de vocês o jugo leve. Como podemos entender o jugo leve? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ler a passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, tá? E esse texto ele vai revelar para a gente uma das mais belas e consoladoras manifestações de Jesus, que demonstra uma sensibilidade como educador, que a gente conhece, né, que é uma das características primordiais, uma das, né, de Jesus, e consciente do seu ministério que ele trouxe para nós, seres humanos, do que necessariamente, do que precisava efetivamente ser repassado a esses aprendizes que somos nós. Então, vamos lá. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo,
que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, primeira pergunta que vai ficar aí para todos nós, a gente já deve ter ouvido isso algumas vezes ou não, então vamos, né, nos divertir. Bom, o que é jugo? O que é jugo? Vocês já podem ir procurando, quem está aí nas redes sociais já pode ir procurando. O que é jugo? Olhando lá o dicionário, o Google, ele vai dizer para mim que o jugo é peça feita em madeira e utilizada para prender dois bois, a carroça ou arado, canga, meio que de cangalha, pares de bois, submissão resultante do uso da força ou da autoridade da opressão. Opa, isso aí nada tem a ver com Jesus, né? Uso de força, autoridade, opressão, não tem nada a ver com Jesus. Relação construída por obediência. Poxa, essa daí faz muito mais sentido. Um vínculo criado pela obediência. Obediência a quê? A gente vai ver ao longo da nossa noite obediência às leis divinas, obediência às nossas reais vontades, nossa visão de futuro e, ao mesmo tempo, uma obediência a essa comunhão com o Cristo, nosso irmão. Bem, então, esse seria a nossa, eu acho que do que o dicionário e o Google nos traz de informação, essa seria a melhor. Mas vamos lá, vamos compreender um pouquinho mais sobre isso, o que os apóstolos, quando ouviram essa frase, esse pequeno trecho, né, o que eles estavam interpretando, o que eles entenderam sobre. Bem, a gente vai ver que o jugo de Jesus ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoaram argumentos contra a lágrima e abominaram as expressões de sofrimento. Por ele ter dito pra gente, né, vinde a mim aqueles que estão, né, aprende comigo sobre a humildade. Então, poxa, não, peraí, então ele não quer que a gente seja assim, então eles acabaram, né, reconhecendo isso de forma um pouco diferente. Se nós, primeira coisa que a gente tem que pensar, se nós fôssemos pensar que não é para chorar, que não é para sofrer, aqui já seria o paraíso, gente. Já seria o paraíso. Porque na Terra, né? Se ninguém chorar aqui na Terra, não tiver razão para chorar, a gente está no paraíso. Essa é a verdade. Então, não é nesse sentido, né? A gente não pode considerar. Então, assim, considerando que Jesus era o mestre, tá? Mestre de quê? Da confiança, do otimismo. Ele chamava a todos para o seu coração. Ele chamava ao coração dele todos aqueles que estavam cansados, que estavam oprimidos, mas oprimidos pelo quê? Pelo peso dos desenganos da terra, os desenganos terrestres, né? De quando a gente começa a encontrar e a ir se envolvendo, e nós vamos ver ao longo dessa palestra, com a questão do materialismo, com aquelas falsas felicidades, nossas falsas conquistas, que ainda assim nos deixa nosso interior um pouco vazio. A gente vai lá, conquista, tenta, mas a gente está desenganado. É isso que ele quer. Ele chama a gente para o seu coração quando a gente está cheio, quando a gente está pesado, né, desses desenganos. Com isso, eu tenho uma frase assim, para entender uma coisa. Jesus não amaldiçoou os tristes, mas ele convocou-os à consolação. Estás triste? Então venha. Vinde a mim que eu vos consolarei. Então, olha que legal. A gente não vai porque talvez a gente não esteja num processo, né? Mas ele em nenhum momento daquela frase que ele fala, ele está dizendo que a gente não pode ser triste, tá? Então, vamos dar continuidade. Bem, e a gente vai agora continuar.
Nos esclarece Chico Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida a seguinte frase sobre essa questão dessas lágrimas, desse peso, desse chorar. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Então, a gente não chora à toa. Quando elas nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção. Ou seja, aprendemos naquela situação, aprendemos no contexto em que estamos inseridos. Então, quando há esse choro, mas é um choro que nos modifica, é um choro que nos traz aprendizado, isso aí a gente vai levar para a eternidade. Porém, quando esse choro ele se procede do desespero, são venenos mortais. Ou seja, quando a gente desespera, quando a gente perde a fé, quando a gente se vê no meio de uma situação que acha que não vai ter solução. Então, esse choro, ele é ruim pra gente. E aí, dentro da nossa palestra de hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre a imensidão dessa expressão vinde a mim, porque ela é muito importante para o nosso decorrer e entender desse trecho lá de Mateus. Bem, a expressão vinde a mim, ela vai estar, a gente vai ver lá no livro Luz Imperecível, tá? Que é lá do pessoal do Grupo Espírita Emmanuel, e no capítulo 5, que fala sobre cansados e oprimidos, que ele diz pra gente o seguinte, que esse vinde a mim de Jesus, ele tá totalmente cheio de vibrações amorosas, porque ele quer nos consolar, ele quer nos segurar, ele está nos convidando. E como a palavra de Jesus ele é atemporal, ele ultrapassa milênios, tá? Ele nos aguarda no decorrer desses tempos que nós estamos aí. E aí, justamente é isso o trechinho do livro que a gente vai falar. Então, nesse convite todo, né, a gente vai conseguir visualizar o seguinte: convidando-nos Jesus espera que nos movimentemos para Ele. Apesar de nos aguardar no decorrer dos milênios, essas suas palavras ainda soam nas consciências trabalhando nossas reservas, até que o livre-arbítrio, imprescindível em tal decisão, possa ser acionado na direção dele, que se constitui na porta de solução de todas as dores e apreensões. Gente, olha isso. Ou seja, ele faz o convite, ele nos aguarda, ele entende que cada um tem o seu tempo e outra. Nós sabemos que nós temos a sementinha do bem dentro de nós. Todos nós temos. Então, ele fala e sabe que as palavras que foram, né, proferidas por ele estão na nossa consciência, estão em nós, estão no nosso espírito. Fazendo o quê? Trabalhando essa reserva. Trabalhando ali dentro. Para que chegue um momento em que essa semente ela vai eclodir. E ela vai eclodir na direção de quem? Do bem. Na direção desse convite. Que a gente vai usar o quê? O livre-arbítrio. Que bom, né, que nós temos livre-arbítrio, porque a gente pode escolher. A gente não fica à mercê de protecionismo, né? Ah, mas ele para quem não tá adepto às questões espíritas, né? A gente sabe que não tem protecionismo. Deus ama todos nós igualmente e infinitamente. Então ele não pode ter escolhido um de seus filhos para vir sem um membro e o outro com o corpo completo. Ele não poderia escolher entre seus filhos um vir rico e outro vir pobre. Então, isso aí já é uma característica que nós já sabemos e que nós demos Deus justo e bom. Deus é bom o tempo todo, então, se fosse assim, não haveria justiça. Então, continuando aí da nossa
desse nosso papo, né, desse uso do livre-arbítrio, desse chamamento. Então, essa é uma das primeiras, como é que eu posso dizer, ideias que essa expressão vinde a mim está sendo trazida aqui. E que a gente possa usar. Então, nós temos aí o compromisso de caminhar para a direção de Jesus. Bem, e aí já no livro Nas Pegadas do Mestre, que é, né, de Vinícius, a gente tem o seguinte trecho. Sabemos como cristãos espíritas que Jesus possui a suprema graça divina. Dele flui o bem superior, em razão de sua íntima e perfeita união com o Pai Celestial. Isso aí é importante de guardar. Perfeita e união com o Pai Celestial. Em tais condições, um desejo ardente domina o seu amorável coração. Tornar os homens tais como ele é, fazê-lo coerdeiros com ele da paternidade, da paterna herança. Gente, que lindo isso. Jesus, ele tem uma vontade no coração dele de nos tornar espíritos como ele. A gente conhece algumas passagens que falam sobre isso. Vós sois deuses, podeis fazer igual a mim e muito mais. Certo? Então, quando ele fala ali que há uma razão íntima e perfeita da união com o Pai Celestial, porque o Pai Celestial é Deus. Somos filhos do mesmo Pai. Então, nós somos irmãos de Jesus. Então, se Jesus pôde fazer, se Jesus chegou até aquela escala evolutiva, nós também podemos chegar. Porque tudo para nós é igual, somos todos filhos iguais, né? De Jesus. Então, essa ternura que tem, né? E é expressa dentro da frase vinde a mim, ela vai indicar a possibilidade que a gente pode se libertar. É se libertar dos pesos, das provações. Então, quando ele chama vinde a mim, você pode deixar todos os grilhões, todas as amarras que te prendem. E quando eu falo essas amarras, pessoal, são o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos defeitos. Ele faz, gente, um apelo sincero, que ele vai que fica muito próximo de mãos estendidas, de abraço fraterno, de ombro amigo, para secar as lágrimas. Ele faz isso em forma de que ele quer nos socorrer, quer nos consolar, ele quer nos proteger. Lembrem que todos nós fomos criados simples e ignorantes. A gente optou, contudo, por ficar por aí caminhando, vagando pelos desvios que nos afastam do caminho do bem. Isso foi lá nas outras encarnações. Estamos agora caminhando um pouquinho melhor no caminho do bem, né? Ou não, ou ainda não estamos. Aí cada um tem que fazer a sua avaliação. Mas nós estamos nesse processo. Nós, né, ao longo desses anos que estamos reencarnando, a gente vai, na verdade, poder, né, entender e visualizar e aproveitar as inúmeras oportunidades de elevação que nos é proposto, que nos é oferecido pelo Cristo. Então, mais uma ideia dessa frase vinde a mim. Será que a gente tinha pensado que essa frase poderia ter tantas expressões, poderia significar tanta coisa assim? Bem, ainda continuando no livro Na Pegada do Mestre, ele fala o seguinte: todos os males que nos afetam têm origem na falta de comunhão com Deus. Aí, ó. Pai, na última frase a gente viu, né, que era o Pai Celestial, né, estar junto com Ele, e aqui é comunhão com Deus. Então, gente, o que acontece quando não há uma comunhão com Deus? Se a gente não crê nele, não crê no futuro, a gente vai achar que o que está acontecendo aqui vai acontecer e eu posso fazer qualquer coisa porque morreu, acabou. Morreu, acabou. Então, consequentemente,
tudo que nos causa aflições, mágoas, sofrimentos vão se resolver como que por encanto, mediante ao estabelecimento das suas relações com a divindade, ou com as nossas relações com a divindade. Porque ele nos conforta, assim como essa frase que Jesus nos disse. O ser humano, gente, para ser feliz, precisa se desprender, né, das coisas materiais que a vida material proporciona. Porque não é ela a verdadeira felicidade. Não é ela que vai nos abrir a porta para sermos felizes. A questão toda é o seguinte: Jesus, ele nos chama, ele nos convida. Então não é o Cristo que tem que vir até nós. Como a gente viu lá no início, o nosso livre-arbítrio, a gente tem que usar ele. Para quê? Para a gente decidir efetivamente ir ao encontro dele. Se a gente quer ser consolado, se a gente quer ser abraçado, ser socorrido, tá? No livro Fonte Viva, o Emmanuel vai trazer uma reflexão para a gente muito interessante e vou ler agora para vocês. Que todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Isso também está no próximo slide, tá? Em que a gente vai ler um trecho um pouco mais. Então, ó, a palavra do Cristo foi para todos, é para todos. Para todos aqueles que, né, insistem ainda ter a mente inquieta, ter o coração atormentado, para poder procurar um quê? Um acalanto, um refresco, uma calmaria, uma paz. E aí, Emmanuel, trazido pelo livro do Chico Xavier, fala o seguinte: aqui as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito. Por meio de grades resistentes, acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inaudíveis. Aparentemente. Ou seja, Deus nos fala a todo momento. Jesus nos chama a todo momento. Ele nos convida a todo momento. Só que a gente ainda, pelo nosso histórico, né, de sermos criados simples e ignorantes, estarmos aqui num planeta de provas e expiações, a gente ainda se distrai com muita coisa. A gente ainda se ludibria com a vida material. Se ludibria com as nossas vontades, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. A gente se ilude. E aí a gente sofre. E nós vamos à procura do mestre. Só que quando a gente vai à procura dele, às vezes é momentâneo. É uma cura momentânea. Porque eu não continuo, porque eu acho que, né, já deu tudo certo, eu estou liberto. E não é assim. Ele até pode te consolar durante determinado momento. Só que ser liberto daquela corrente, daquele grilhão, você só vai conseguir fazer quando você decidir. Quando você decidir ir até ele. Bem, dando continuidade, temos aí a seguinte frase: Jesus, o nosso Salvador, entende-nos, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis, ou seja, valores que jamais irão morrer, jamais irão sumir. E à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos juntos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Ou seja, ele nos faz um convite, ele nos aguarda, ele nos consola e ainda caminha conosco. Gente, é muito importante
que todos nós, seres humanos, a gente entende que precisamos, né? Nós, seres humanos, nós precisamos priorizar a nossa felicidade. Ok. Só que nós precisamos priorizar a nossa felicidade orientando ela pelo amor. Pelo amor. Então, assim, quando Jesus afirma pra gente, quando ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele destaca aqui o que? A única força capaz de promover mudanças, paz e alegria duradoura é a força do amor. Esse é o jugo de Jesus. O amor e a caridade, que ele traz dentro da sua doutrina que ele nos trouxe há 2021 anos atrás. Ou seja, o jugo do Cristo é o jugo do amor. O jugo dele é o amor. Ou seja, o comprometimento dele por obediência a Deus é o amor. É o amor. E aí ele nos conhece tanto que ele nos coloca sobre a sua tutela. Ele nos educa, ele promove o nosso ser humano, né? O nosso ser humano. Ele provoca para que a gente possa deixar esse nosso, como eu posso dizer, esses nossos defeitos para trás. Bom, e aí sob a sua tutela, a gente vai conhecendo e colocando em prática a doutrina dele, que se resume a quê? A prática da caridade. Bem, entretanto, a gente ainda continua agindo como espíritos rebeldes. A gente faz isso ainda. E a gente, ainda sendo imaturo, a gente foge da assistência dele através de ações infelizes contra nós próprios e contra o nosso próximo. Então, assim, estamos aí no movimento, estamos no processo de evolução, mas vamos entender que existe um convite, que existe um caminho. Tá? E a gente só ainda não faz tanto porque a gente ainda faz escolhas, tá bom? Então, dando continuidade a entender a expressão vinde a mim, mais uma vez a gente vai olhar ali agora o livro também, Luz Imperecível, que vai falar o seguinte pra gente. Por não buscá-lo pela via do amor, ou seja, por a gente não buscar Jesus, Deus, pela via do amor, ele nos aguarda após as muitas lutas e desarmonias experimentadas nas veredas do sofrimento e da desilusão. Oprimidos, porque as coisas da terra não apenas cansam, oprimem e também oprimem. As desilusões aniquilam, as derrotas afligem. Depois de tanta luta, tudo passa, deixando cicatrizes e nos induzem à reflexão para a tomada de uma nova posição com Ele, com Deus, com Jesus, nas trilhas do progresso. Então é importante a gente entender que a gente não pode se submeter, a gente não deve, não deve se submeter àquelas pseudo-necessidades, ou seja, aquelas coisas que a gente acha que precisa, mas não precisa. E tudo isso é o quê? Alimentado pelo nosso ego. Eu preciso de 3 carros, preciso de 2 casas, preciso de uma casa na praia, preciso de uma casa no campo, preciso de uma casa na montanha. Será que eu preciso mesmo? Porque tudo isso eu tô ali, movimentando o meu ego. Porque tudo isso é o quê? É fictício, é transitório. A gente morreu, acabou. Morreu, acabou? Não morreu, acabou. Eu não vou poder levar nada. O mundo material é aqui, o mundo espiritual é lá. O que eu vou levar daqui para lá? Nada dessas coisas que eu estou ansiando, que eu estou desejando. Então, quando a gente tem essas questões que são transitórias, elas vão envenenando os nossos sentimentos, vão ludibriando o nosso olhar, vão anuviando o nosso raciocínio. E aí vai se colocando como? Vai se colocando como obstáculos à nossa melhoria espiritual. Então a gente acaba deixando de ver. A gente se sente oprimido, desiludido. A gente deixa de olhar, a gente deixa de ver esse amor, esse chamado que Jesus
faz conosco. E aí, quando a gente observa tudo isso, a gente causa esses obstáculos à nossa melhoria espiritual, acontece o quê? O atraso moral. O atraso moral. E aí torna nós, espíritos, escravos das nossas paixões inferiores, escravo do nosso orgulho, escravo do nosso egoísmo, tá? E isso aí vai estabelecendo o quê? Situações em que a gente não vai conseguir ser liberto. Porque a gente vai só se amarrando em coisas que não nos faz ir ao encontro do Cristo. E aí o que acontece? Quando a gente vai ser liberto, quando a gente se liberta, porém, desses apelos inferiores, a gente faz a opção pelo amor do Cristo, e aí então a gente consegue sentir, a gente entrega a Jesus a nossa vida, Deus a nossa vida. E a gente consegue observar, constatar, felizmente, que esse jugo que Jesus nos falava, né, ele liberta, ele ampara, ele traz tudo isso, ele traz todo esse amparo, essa construção, porque ele é fundamentada no amor. No amor. Por isso que o jugo de Cristo é o amor. Para que ele possa nos auxiliar, como a gente já viu lá nas páginas anteriores da palestra, que ele vai nos ajudar a sermos co-herdeiros como ele. Por isso, o jugo dele é nos fazer entender que o amor é o melhor caminho, que amar é o caminho, que a caridade é o caminho. Então, tá aí o convite dele para todos nós. Bem, então agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre... continuar falando sobre algumas pequenas frases, né, que eu separei aqui para falarmos sobre esse trecho, né? Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem, primeiro, precisamos compreender que tudo isso que Jesus falou, que a gente já vem conversando, ele traz uma promessa, tá? Traz a promessa de que Jesus deve... E essa promessa deve ser considerada com muita seriedade. Ou seja, é necessário ficarmos atentos ao real sentido das palavras de Jesus, evitando um equívoco. Por exemplo, não existe na transcrição, nos escrituras, estímulo à falta de compromisso moral quando ele fala assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, não, então eu vou fazer ele igual Jesus. Jesus falou que pegou a pedra amarela, eu vou fazer amarela. Se ele mandou pegar a pedra verde, não. Não é falta de compromisso moral. Você tem que aprender. Jesus era tão didático que ele sabia que nós precisamos aprender também, né, que uma forma de aprendizado é o exemplo. E quantos exemplos ele não deu, né? Então a nossa aprendizagem se segue nisso. Mas, né, dependendo de como se interprete, pode se levar por esse caminho. E não é verdade. Não é verdade. Ele quer que a gente aprenda e que continue, tá? Aprendendo ali tudo que ele trouxe como exemplo para nós. Bem, também a gente não pode confundir que ele está dizendo que vamos ter um momento de ociosidade quando ele afirma: encontrareis descanso para a vossa alma. Vai encontrar o descanso, sim, daquele peso do material, do peso que você deixou de carregar, do seu ego, dos nossos defeitos, de todos esses nossos desejos e desilusões do mundo material. Esse sim, esse vai ser o descanso para a sua alma. E também ele não trouxe reforço de desprezo pelo esforço e pelo trabalho quando ele fala assim, o jugo é leve e que seu fardo é leve, né? O jugo é suave e o fardo é leve. Não existe isso, gente. Ele simplesmente veio trazer, como a gente está estudando agora, o jugo é o quê? É o comprometimento. O comprometimento, ele vai ser uma obediência, uma comunhão com Deus.
E esse fardo vai ser leve. Por quê? Porque o jugo dele é o amor, é o que ele pediu pra gente. Então, quando eu entendo que existe a vida futura, que a morte não existe, que a reencarnação é a misericórdia divina, me deixando parcelar todos os meus erros, que não significa que morreu aqui e acabou. Se eu não conseguir realizar alguma coisa aqui, ou se eu não fui a pessoa que eu queria, acabou. Não. E aí, quando você compreende, entende, descortina, como a doutrina espírita faz, tão maravilhosamente com a gente, que nos acalenta, que nos sustenta, nos dando a esperança da vida futura, aí sim a gente consegue entender que esse fardo é leve, tá? Bom, continuando, temos aí que recordemos que o processo de renovação no bem exige dedicação e persistência obtido, em geral, à custa de suor e lágrimas. Pois é. Então, não adianta a gente querer achar que vai passar pelas situações sem suor e lágrimas. Mas, Juliana, precisa sim passar por coisas ruins? Não necessariamente não precisaria, mas a gente escolhe. A gente escolhe esse caminho. E, mais uma vez, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, estamos no mundo de provas e expiações. Então, a gente vai ainda, né, passar por isso. Se aqui tudo fosse felicidade, se ninguém chorasse, se ninguém tivesse que lutar muito pelas suas coisas, a gente estaria no paraíso, estaríamos no mundo de regeneração. Mas ainda não estamos, mas estamos no caminho. E aí eu deixo uma pergunta para você. Qual é o seu papel nesse alcançar da nova era? Qual o seu papel para ajudar a humanidade, ou você, ou ao seu redor, a melhorar gradativamente para a chegada do mundo de regeneração? Nesse contexto de processo de renovação, de suor e de lágrimas, o Emmanuel, né, traz com propriedade um texto muito legal, e ele fala que esse texto, essa passagem de Mateus, ele é um ensino direto. É um ensino direto do Cristo, ou seja, não foi uma parábola para analisar, tá? Então foi um ensino direto. Então Jesus nos faz ver a importância que tem do evangelho dele como uma rota segura para a felicidade. Mas não é qualquer felicidade que você vai conquistar, é a felicidade verdadeira. Então, esse ensino direto, Jesus nos faz ver a importância do seu evangelho como rota segura da conquista da felicidade verdadeira. Bem, e aí no Pão Nosso, a gente tem um trechinho que vai corroborar para tudo isso que a gente está conversando. Apresentamos-nos com volumosa bagagem de débitos do passado, escuro ante a verdade. Mas, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, às vontades do Senhor, aceitamos sinceramente o dever da própria regeneração. Avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave, todo fardo é leve. Ou seja, ainda assim, aceitando esse chamado do Cristo, a gente ainda colabora para a nossa própria regeneração. Aonde sabemos, né, que iremos alcançar em algum momento, e aí saberemos que o nosso planeta, né, e nós, seres humanos que habitaram esse planeta aqui, teremos mais o bem do que o mal. Bem, e em dando continuidade a esse capítulo, sob seu amparo e orientação adquirimos fortaleza moral. Porque quando Jesus nos abraça, ele nos oferece o seu ombro, ele nos oferece o seu carinho, o seu coração, o seu amor. Sobre esse amparo e orientação, a gente acaba adquirindo uma fortaleza moral que nos liberta desses velhos hábitos, que vão nos manter, né, vão tentar nos manter presos ao solo das imperfeições. Então, nesse propósito, a orientação espírita nos fornece a chave para a compreensão da mensagem do Cristo necessária à nossa felicidade verdadeira. E aí? Que chave é essa?
Alguém já conseguiu imaginar? Conseguiu pensar que chave é essa que vai, que, né, a doutrina espírita traz pra gente poder compreender como que a gente vai obter a verdadeira felicidade? Bem, então, já dando, né, continuando o que estávamos conversando, logo então, sobre o amparo do Cristo, orientação, né, a gente vai adquirir essa fortaleza moral e vamos nos livrar desses hábitos, né, antigos, para aí sim começarmos a caminhar frente à nossa felicidade verdadeira. Bem, e aí no item 2, a gente vai ver o seguinte, agora a gente vai estar lendo o que Kardec trouxe no Evangelho para a gente, tá? Então, nesse item 2 ele fala o seguinte, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça divina, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquela que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim todos vós que estão fatigados, ou seja, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ou seja, está aí mais um trecho, né, que fala tão belamente lá no Evangelho sobre o porquê, né? O que pode ter motivado Jesus a falar aquilo ali, a querer nos consolar. É porque ele nos conhece, ele sabe o nosso interior. Então, se a gente não for na direção dele, o chamado já foi feito. A gente precisa ir. A gente precisa ir, tá? Então, a gente precisa se libertar desses velhos hábitos, gente. Velhos hábitos que vão nos fazer ficar sempre na imperfeição. Bom, na introdução do Livro dos Espíritos, sobre essa parte material, é o seguinte. Na página 14 está assim, ó. Segundo uns, a alma e o princípio da vida material orgânica. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro falando isso. Neste sentido, é por comparação, disse de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito sem causa. Efeito e não a causa. Ou seja, ele está querendo comparar o som, que não emite mais, né, o objeto que não emite mais som, em relação à alma, e não é verdade. Porque assim, quando o nosso corpinho se quebra, nosso corpinho não aguenta mais ficar aqui, nós vamos para onde? Plano espiritual. Então, a gente precisa entender, né, o que o materialismo traz para nossa cabeça. O materialismo traz isso, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou ser cobrado. Tá? Eu não vou ser cobrado, não tem problema, é só essa vida aqui e acabou. E aí não faz muito sentido. Bom, na pergunta 171 em que do Livro dos Espíritos, eu tirei de lá porque ele fala sobre o que está fundamentado, né? O que se funda o dogma da reencarnação. E aí, por que eu estou fazendo a reencarnação? Porque a reencarnação, ela é a chave. Eu acho que é a maior, né, a misericórdia divina para que nós pudéssemos errar e voltar, e se arrepender e tentar fazer de novo. Então, os Espíritos respondem que na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens?
Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Ou seja, temos aí, gente, uma porta aberta, caso queremos retornar e fazer tudo de novo. Então, não importa quem nós somos, não importa nossas atitudes, não importa. O que importa é que eu me arrependi e eu quero fazer novamente. Quero tentar novamente. Bom, na pergunta 931, por que são mais numerosas as sociedades, na sociedade, as classes sofredoras do que as felizes? Os espíritos. Por que eu estou botando, né, essa pergunta das classes da sociedade? Bom, porque realmente é muito estranho. Se a gente não tivesse Deus, se nós não tivéssemos leis divinas, seria muito esquisito escolher algumas pessoas para serem ricas e outras tantas pessoas para serem pobres. Então, se nós formos lembrar que a gente tem que lembrar que Deus é bom o tempo todo. Bom e justo. E não seria justo ele escolher alguns filhos para serem ricos e outros pobres. Um para ter, né, o corpo perfeito e outro não ter um braço. Então, eu trouxe sobre uma ideia da sociedade. E aí os espíritos respondem que nenhuma é perfeitamente feliz. O que a gente julga ser felicidade muitas vezes oculta, né, muitas aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder a esse pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a Terra tem uma característica de lugar de expiação. Quando a houver transformado em moradia do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí e ela lhe será o paraíso terrestre. Dando continuidade, bem, mais uma vez, né, sobre esse amparo que a gente vai ter de orientação, que a gente possa deixar as nossas imperfeições para trás. Então, mais uma vez, a gente vai ter o segundo trechinho. E aí eu quero trazer para vocês essas interpretações do texto evangélico, só para a gente poder não se perder, tá? Então, quando Jesus fala para a gente que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, é uma convocação para a gente dar o passo final, para irmos até Ele. É uma ilusão, para a gente se desfazer da ilusão da matéria. A gente precisa da integração, Ele nos convoca à integração com o Cristo interno. O amor ao Cristo das tentações do mundo, a gente vai precisar escolher. Por isso, temos aí o nosso livre-arbítrio, graças a Deus. Vamos encontrar a paz de repouso, as leis divinas que estão ali, ó, embutidas na nossa consciência. Então, quando ele traz esse trecho, ele também está dizendo tudo isso para você. Eu estou te convocando. A matéria é uma ilusão. Você precisa e precisamos nós estarmos integrados à inteligência suprema, tá? Então, a gente vai ter aí que, na verdade, também precisamos ter uma confiança em Deus, tá? A gente precisa literalmente confiar em Deus. E é isso que essa passagem também traz também. Ela nos diz que não importa o que nós fizemos ou no que fazemos. Ele vai nos amar independente da situação. E é verdade. E ainda assim a gente precisa, ó, se entregar, gente, a essas palavras que estão aí há 2021 anos nos chamando para a gente poder refletir sobre o amor. Bem, continuando. A partir do momento em que esse julgo, que a gente descobre, tá? Que esse julgo ele é aceito, ele é entendido, eu compreendo que eu posso estar ali, eu posso me doar, eu posso fazer, eu posso de coração estar em um vínculo de obediência com Cristo, tá? Vai existir um alívio, um consolo, tornando assim tudo aquilo, o peso da ilusão ou da desilusão que eu levava nas costas, o peso vai ser diluído. Ele vai ser diluído, né? Vai ficar mais fácil de carregar. Como? Quando eu vou trazer a reencarnação, quando eu vou trazer que a morte não existe, quando eu não vou sofrer, como a gente viu ali no item 2 do Evangelho. Bem,
Porque o meu jugo é suave, esse suave vem de benéfico, tá? E o meu fardo é leve. O jugo do Cristo é benéfico para quem? Para o espírito. Para o espírito. O fardo é leve e fácil de carregar. Por quê? Porque agora eu tenho no que me agarrar, eu tenho um consolo, eu tenho alguém que vai caminhar comigo. E quando ele fala que o fardo é leve, que fardo é esse? É o fardo dos mundos regenerados. Ou seja, eu vou ter mais bem do que mal. Então, será que o fardo de hoje, de amar ao próximo, de ser caridoso, no nosso mundo de provas e expiações, ele é mais fácil do que no mundo de regeneração? Não. Então, nesse nosso fardo, a partir do momento que nós vamos evoluindo, que vamos atingindo a nossa melhora íntima, nossa reforma íntima, a gente vai sendo preenchido por esse amor do Cristo. Então, a gente precisa também entender que essa palavra julga, ela está ali, ó, na questão da obediência, observância da lei divina que está em nós. E Jesus trouxe, né, várias vezes. Depois que eu entendo e aceito, ter esse vínculo de obediência com Ele, eu preciso também começar a me esforçar para praticá-la. Não adianta só aceitar. Eu tenho que começar a praticar, tá bom? Porque acontece? Um sofredor, ele pode até confiar nas leis de Deus e em seu amor. E assim ele também pode confiar no futuro. E quando ele começa a olhar e perceber que as lições que ele vai aprender do amor, da caridade, de ser bondoso, de honrar pai e mãe, tudo isso a gente, né? Quando eu falo você, é a gente, espírito, a gente vai aprendendo e vai poder ir se melhorando, vai poder começar a galgar novos degraus na evolução. Tudo isso, cada parte tem o seu momento, tem o seu time, né? Bem, então agora a gente está quase caminhando para o final, então eu quero deixar nesse finalzinho aqui, de tudo isso que a gente conversou, um trecho, né, do livro Vinha de Luz, Saber Como Convém. Muito bonito para podermos finalizar ainda e entender esse vinde a mim. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentos, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o mestre no vinde a mim. E espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Essa mensagem fecha, né,
tudo que conversamos nessa noite. Tem uma música também que é Suave o Jugo, muito bonita, que eu trouxe aqui a letra para vocês poderem compreender e conhecerem. Quem quiser procurar, pode procurar no YouTube que tem, para poder ouvir. E ela fala assim, ó: Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Realmente, a luz do nosso irmão, né, de Jesus, e a luz, né, que traz essa paz imensa, que traz o iluminar desse caminho que queremos e vamos a todo momento continuar e tentar seguir. Que possamos seguir pelo caminho sendo iluminados pela luz de Jesus. E no final, agora para finalizar de verdade, bom, eu separei essa página Consegues Ir, que eu acho que foi uma das coisas que mais me deixou marcada estudando para esse capítulo, que foi do Fonte Viva, no capítulo 5, Consegues Ir? Que é uma pergunta. Consegues ir? O texto é maravilhoso e tem muito dele dentro da nossa palestra de hoje, mas esse finalzinho aqui ficou na minha cabeça. Então, a gente viu lá atrás que a palavra de Deus e, né, os ensinamentos de Jesus é para todos. Todos os crentes registraram-lhe o apelo consolador de Jesus. Mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, tu já consegues ir? Será que nós já conseguimos ir? Acho que sim, né, pessoal? E aí cada um vai fazer a sua avaliação. Gostaria muito de agradecer a oportunidade dessa noite. Foi maravilhoso. Muito obrigada pelo convite e espero que possamos estar em breve, mais uma vez, próximos. Tá bom? Muito obrigado e espero que tenha sido uma noite agradável. Boa noite, pessoal.